Nós estamos entrando na segunda rodada da nossa série chamada Believe, creia. A expectativa é que, de fato, nós todos tenhamos a nossa fé aumentada. Amém? Que ao olhar esses textos, semana passada a gente fez a primeira rodada e a gente rodou logo nos primeiros capítulos do Evangelho de João. João é o Evangelho que a gente está rodando e usamos semana passada, vamos usar hoje, e se Deus permitir para a gente, domingo que vem, que é domingo de Páscoa, a gente vai usar outra vez textos do Evangelho de João. João, um dos escritores um dos discípulos mais novos de Jesus, um dos que escreveram por último também, porque ele foi o último a morrer. O único que morreu de morte morrida. Os outros morreram de morte matada. Todos foram executados. Todos os outros discípulos, com exceção de João, foram executados. Embora tenham tentado matar João, ele morreu velhinho. Escreveu algumas coisas que a palavra de Deus traz para nós. Nós temos no livro sagrado chamado a Bíblia, que é a palavra de Deus. Entre diversos escritos de João tem esse evangelho. Único. Os outros 3 escritos são baseados em uma mesma fonte, a gente falou isso semana passada, e João, ele escreve baseado na experiência que ele teve com o Senhor. Ele escreve baseado naquilo que ele viu. Ele escreve baseado naquilo que ele sentiu. Aliás, a palavra que ele diz é o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos tocaram, o que nós apalpamos, o que nós contemplamos. Eu acho bonito quando ele fala, nós contemplamos com os nossos olhos. Eu não vi com o olho de ninguém, é o que João diz, eu vi com os meus olhos. Isso é o que a gente anuncia. João traz diversas informações, e aliás, semana passada a gente comentou, a razão pela qual João escreve, ele diz isso no final do seu livro, João capítulo 20, ele diz o seguinte, Jesus realizou na presença dos seus discípulos, ele realizou aonde? Na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. De novo, esse livro ele não está falando da Bíblia, ele está falando do livro que ele está escrevendo. Não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês façam o quê? Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. A proposta de João é esta, que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Qual a expectativa dele? Que você crê que Jesus é o quê? O Cristo. Guarda essa informação. Vai ser útil para você. João faz toda a sua narrativa, ele divide a sua história, o seu registro, toda a sua narrativa a respeito de Jesus, ele divide em alguns aspectos. E, aliás, a gente gosta de dizer que você vai encontrar, nós vamos encontrar 7 sinais miraculosos no livro de João. Toda a estrutura do livro de João é baseada nesses 7 sinais miraculosos. Nesses sinais miraculosos, são desses sinais que ele fala que muitos outros foram feitos na presença dos discípulos, mas esses 7, eles foram escritos para que vocês façam o quê? Creais, para que vocês creiam. 7 sinais. A gente vai encontrar também outras 7 declarações que Jesus faz. E João narra essas declarações. Essas declarações são muito bem conhecidas. Na verdade, a gente, nessas coisas que Jesus faz, como declarações, ele faz declarações que ele se compara. E nessas declarações ele se compara a Deus. É o que ele faz. Ele diz que ele é coisa, ele diz que ele faz coisas, ele diz que ele experimentou coisas que só Deus é capaz de fazer. Em algumas horas, em algumas situações, as pessoas questionavam, quem que ele está pensando que ele é? Ele está pensando que ele é Deus? E ele diz, é de fato isso. Que, aliás, essa é a expectativa de João. Ele quer mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. As declarações são conhecidas como os 7 eu sou, né? Ele fala do pão da vida, da luz do mundo, da porta, do bom pastor, da ressurreição e a vida, do caminho, a verdade e a vida, e da videira verdadeira. Alguns de vocês cresceram na igreja e você conhece todas essas declarações de Jesus. Todas essas declarações. Se nos sinais ele declara, se nas declarações ele se compara com Jesus, nos sinais o que ele faz é comprovar a sua divindade. Ele se compara com Deus nas declarações e nos sinais, ele comprova que de fato ele é Deus. Ele faz esses sinais para que você possa entender que ele é Deus. Hoje a gente vai parar um tempinho e o tema de hoje é na
Primeira declaração que Jesus faz quando ele diz que eu sou o pão da vida. É uma coisa interessante. O João começa narrando a sua história, ele conta diversas coisas que Jesus fez. Um dos primeiros sinais, aliás, o primeiro sinal que Jesus faz, ele transforma a água em vinho. Tem gente que passa um tempo, prepara teses e mais teses para poder dizer que o vinho que Jesus transformou, a água, não tinha álcool. É uma loucura até. Você vê que os caras fazem coisas mirabolantes. A única coisa que ainda não conseguiram me explicar em nenhum comentário bíblico é por que depois que Jesus transforma a água em vinho, e é servido todo aquilo ali na festa, as pessoas vêm e questionam para o noivo, e diz para o noivo o seguinte: por que você deu o vinho bom no final? Todo mundo dá o vinho bom no início, e depois de muito tempo, quando as pessoas já estão para lá de Bagdá, dá o ruim. Filho, se aqui não tivesse álcool, que diferença ia fazer? É a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Primeiro sinal que Jesus faz. Ele faz outros milagres, ele faz outras coisas. E quando chega no capítulo 6, que é onde a gente vai dizer hoje, uma multidão está seguindo Jesus. E o texto começa no capítulo, o verso 2 do capítulo 6 diz o seguinte: uma grande multidão continuava a segui-lo, porque o quê? Vira os sinais miraculosos ou milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Uma multidão seguindo, porque eles tinham visto o quê? Os sinais. Eles tinham visto os sinais. A ideia de hoje são os sinais. Se na semana passada foi a promessa que se cumpriu diante dos olhos daqueles discípulos, hoje são os sinais. A multidão viu os sinais, e é por isso que eles estavam seguindo Jesus. Jesus vê tudo aquilo ali, né? Ele sai, ele sobe uma montanha junto com seus discípulos, e quando chega no verso 5, ele diz que levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Se você perdeu semana passada, Filipe é um dos primeiros discípulos. Vai lá no YouTube, checa lá, que você vai ver a mensagem de semana passada. Filipe é um dos primeiros personagens que aparece lá. Ele diz a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Onde compraremos pão para esse povo comer? Muita gente. Muita gente. E é curioso isso, eu fico pensando, não sei vocês, se vocês ficam pensando assim, nem sempre a gente tem informações tão detalhadas como as informações que a gente tem nesse texto. A gente tem lugar, a gente tem nome de pessoas, a gente tem detalhes do que eles comeram, de como eles comeram. Não só isso prova que aquilo de fato é fato, não é uma história inventada. As pessoas têm nome, os lugares têm nome, as coisas têm nome, mas tem detalhes e importante. Aliás, nesse texto aqui, o que João diz é que Jesus fez essa pergunta, ele fez essa pergunta para testar Filipe. Somente para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Olha que coisa. Jesus fala, onde a gente vai comprar? Onde a gente vai comprar pão para toda essa gente? Mas ele faz isso só para testar Filipe. Talvez na mente de Jesus ele estava dizendo, vamos ver o que Filipe vai responder, né? Onde é que ele está confiado? Onde é que ele está confiado? Jesus já sabia o que ele iria fazer, ele já tinha em mente o que ele iria fazer. Deixa eu parar aqui e dizer uma coisa para você. O que eles estavam enfrentando ali era um problema. Uma das coisas que eu gosto a respeito das coisas opostas é, por que a gente sabe que existe noite? Porque existe dia. Por que a gente sabe que existe frio? Porque existe o calor. E eu estou prontinho para o calor chegar aqui em cima, onde a gente mora, né? Então, a gente sabe, porque existe, a gente só sabe que existe frio porque a gente conhece o calor. Por que existe problema? Porque tem solução. Porque isso aí é um problema. Eles estavam enfrentando um problema e Jesus pergunta para eles, onde é que a gente vai comprar? Onde é que a gente vai comprar pão para todas essas pessoas? Era um problema. E o que Jesus queria colocar Filipe à prova é que Filipe estava ali realmente pensando na solução dos seus problemas de um ponto de vista humano. Ele não tinha um outro ponto de vista para poder pensar. Ele era humano. Eu e você, na maioria das vezes, a gente olha para os nossos problemas, para os nossos desafios, para as nossas situações e a gente tenta achar uma solução humana, porque a gente é humano. Mas não é isso que Jesus quer da gente. A solução para o seu problema pode até ser para você mesmo, pode te ser uma novidade. Mas Deus já sabe exatamente o que ele vai fazer. Aleluia, né? Coloca qualquer coisa que você chama de problema hoje aí para você.
Para você, a solução é uma novidade. Você não sabe qual ela é ainda. Mas Deus sabe exatamente o que Ele vai fazer. Ele já tem em mente todas as respostas. Todas as respostas para você. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente. Você que recebe em denário aí. 200 denários? Honestamente, isso não faz muito sentido para a gente. O comentário de rodapé da Nova Versão Internacional diz o seguinte, que um denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Você pega aí, trabalha no serviço do dia a dia, gente que trabalha no serviço no dia a dia, quanto é que ganha aí? Alguém que trabalha no serviço do dia a dia? $350, falaram aqui à frente. 200 denários. 70 mil dólares, ele está falando. 450, falou outro aqui já, né? Mas o salário de um trabalhador do dia a dia está ali, uma moeda, o salário de um trabalhador. Filipe fala, 200, o verso continua lá, ele diz o seguinte, que 200 denários não seria o suficiente para que cada um recebesse, não é nem um pão, não, é um pedaço. Um pedaço. Tinha muita gente nesse lugar. Não dá, o salário de um trabalhador, 200 salários de um trabalhador diário, não dá para comprar pedaço de pão para esse pessoal. Talvez outros pensamentos devia ter na mente dele. Que padaria que eu vou arrumar pão para tanta gente assim também? Né? São dificuldades, são outros problemas. Aparece uma outra pessoa em cena, André, irmão de Simão Pedro. André diz o seguinte, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. O cara está com fé, né? Está com fé. Mas ele completa o pensamento e olha o que ele diz. Mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tanta gente? Você já chegou a algum aspecto, algum ponto, alguma situação da sua vida que você olha, você pesa as coisas, você olha aquilo que você tem em mãos e você olha para o tamanho do problema que você está enfrentando e fala, mas o que é isso diante de tamanho problema? O que é isso diante da situação que eu estou tendo necessidade? O que são esses recursos? O que é esse relacionamento? O que são essas coisas que eu tenho em mãos para poder resolver um problema tão grande que eu enfrento? Deixa eu te falar uma outra coisa. Nunca, deixa eu explorar aqui e falar uma outra palavra negativa. Jamais. Não permita que as suas limitações coloquem barreiras para a atuação ilimitada do poder de Deus. Você pode olhar para a sua história, você pode olhar para aquilo que você tem na mão e falar, mas o que é isso diante de tamanho problema? Não impeça que Deus age de forma poderosa na sua vida, porque Deus pode todas as coisas. Amém? Deus pode todas as coisas. Os discípulos estão ali, né? Nem se a gente tivesse esse dinheiro. E isso é uma coisa curiosa no que a gente chama. Quando a gente está nas escolas bíblicas, eles dão umas aulas para a gente que chama de hermenêutica. Como é que você interpreta textos bíblicos? E uma das grandes interpretações que tem para esse texto é que eles tinham esse dinheiro. Mas a Bíblia não fala isso em hora nenhuma, que eles tinham esse dinheiro. Talvez eles estavam olhando para aquela multidão e falaram, Senhor, $1 milhão, se você distribuir para esse pessoal aí, não vai dar nem para eles comprar nada. É muita gente. Nem se eu tivesse esse dinheiro, não daria. Ele não está dizendo que ele tem esse dinheiro. Pode ser que eles tivessem. Mas as coisas para eles eram tão ruins, a gente vê tantas outras histórias que eles estão passando tantas dificuldades, que pessoalmente, eu tenho grande dificuldade de acreditar que eles estavam carregando esse dinheiro dentro da bolsinha. Jesus não está preocupado com o dinheiro que eles têm. Ele não está preocupado com a quantidade de pão e a quantidade de peixes que eles estão ali na mão. Jesus não está nem aí para eles. Sabe o que Jesus fala? É o que ele diz. Mande o povo assentar-se. Mande o povo assentar-se. A gente tem 5 pães e 2 peixes. Manda o povo assentar-se. Manda o povo assentar-se. Havia muita grama, não é grana não, tá pensando, é grama. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Muita gente, muita gente. Olha o que espantava e preocupava os discípulos. Era cerca de 5.000 homens. Isso é sem contar mulheres e crianças. Multiplica aí cada um com uma mulher, pelo menos. Umas 3 crianças. Esse número aí multiplica por 5, facinho. Muita gente, muita gente. Jesus pega esses 5 pães, ele pega esses peixes, ele ora, ele agradece a Deus, ele multiplica, distribui entre esse povo. E eles comem, todos eles comem. O texto bíblico diz para a gente que sobraram 12 cestos cheios
Jesus lança a ideia do restaurante to go. Um cesto para cada discípulo. 12 cestos. Não, isso eu estou inventando, gente. Não tem essa história lá na Bíblia, não. 12 cestos cheios, isso aí tem lá. Cheios daquilo que eles não comeram. 12 cestos cheios. Esse milagre que Jesus fez, hoje em dia, talvez não funcionaria, não. Então, logo Jesus pegasse aqueles pães, os peixes, e colocasse na mão, alguém na multidão ia gritar: Senhor, espere um pouquinho antes de você orar. O que foi, filho? Esses pães são gluten free? Esse peixe já foi testado se não tem mercúrio, né? As coisas que essa geração nossa é uma geração complicada, é uma geração cheia de história, cheia de detalhes, mas Jesus faz isso aí. A gente dá um salto na história, o verso 14 fala o seguinte, que depois de fazer o quê? Ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, deixa eu repetir, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. O que você diz numa hora dessa? Faz isso não, faz isso não. Pede misericórdia. Não fala amém, não fala aleluia, pede misericórdia. Pede misericórdia, eu vou dizer para vocês por quê. Eles entenderam isso errado. E o mundo continua entendendo errado. E aí, muitas vezes, o povo cristão está entendendo errado. Porque o mundo entende errado, passa a sua visão errada. Lembra lá dos sinais que João falou que ele escreveu? No texto que a gente leu de João, Jesus realizou, terá servido esse texto, eu vou destacar só uma parte dele aqui. Estes foram escritos para que você escreva que Jesus é quem? Ele não é o profeta, ele é o Cristo. Aquela multidão estava entendendo errado, Jesus é o profeta que nós estamos esperando. Errado, ele não é o profeta, misericórdia para eles. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, esse é Jesus. Aqueles sinais serviam para mostrar que Jesus é o Cristo, não o profeta. Mas a multidão estava pensando, ele é um profeta. Alguém especial. Jesus falou, não, você entendeu errado, não é isso. Eles queriam coroar Jesus rei, Jesus sai do meio deles de forma miraculosa. A Bíblia não conta para a gente como é que ele saiu do meio deles. Passa uma história, Jesus anda por sobre as águas, tem uma experiência maravilhosa com os seus discípulos, mas aquelas mesmas pessoas que comeram dos pães que Jesus multiplicou, dos peixes que Jesus multiplicou, eles começam a procurar por Jesus e não encontram Jesus. Eles não sabem onde é que ele foi. Roda para um lugar, roda para o outro, não acham os barcos deles, e de repente eles atravessam. Jesus e os seus discípulos tinham atravessado para o outro lado do lago, eles foram para Cafarnaum, a cidade onde Jesus morava, o lugar dele. E a história dá um salto, e João 6, no verso 26, diz o seguinte, as pessoas perguntam para ele, Jesus, como é que o senhor chegou aqui, né? Conversa mais boba. Como é que você chegou aqui? Puxando assunto. Como é que você chegou aqui? Eles andando atrás dele. Como é que você chegou aqui? Olha o que ele fala. Ele nem dá assunto para eles de novo. Ele fala, vocês estão me procurando? Não porque viram sinais milagrosos. A expectativa de Jesus, assim como a expectativa de João de relatar esses sinais milagrosos, é para que façam o quê? Creiam. A expectativa é ver os sinais milagrosos e crer em Jesus. O que ele está dizendo, vocês não estão me procurando porque vocês viram os sinais milagrosos. Mas eles viram os sinais, eles comeram do pão. O que ele está dizendo é, vocês não entenderam a razão para os sinais milagrosos. Ele fala, mas por que comeram os pães e ficaram satisfeitos? É por isso que vocês estão atrás de mim. Você já andou atrás de Jesus só por causa dos benefícios físicos que ele pode trazer para a sua vida? Você já andou atrás de Jesus só por causa de uma saúde que você está precisando recuperar, ou de um parente que está precisando recuperar? Você já andou atrás de Jesus só por causa de um trabalho que você está precisando receber? Uma casa que está precisando para morar? Um documento que você está precisando que saia? Então, hoje vou fazer até um jejum, para poder receber esse milagre, essa graça, né, que eu estou precisando. Eu estou precisando de receber uma coisa, e Jesus olha para você, está andando atrás de mim? Eu te conheço por que você está andando atrás de mim. Eu sei porque você está vindo atrás de mim. Não é porque você está reconhecendo que eu sou o Cristo, não. É porque você foi beneficiado fisicamente. É porque você sentiu bem. O seu corpo foi bem. Aliás, essa história da multiplicação dos pães me faz lembrar de
Não sei se aconteceu isso mesmo, não. Não sei vocês, mas na cidade onde eu vim, as igrejas onde eu cresci, a maioria delas, meus pais eram líderes de igreja, a gente passou de diversas igrejas diferentes onde eles trabalhavam. Mas a sua maioria era igrejas pequenas, daquele tipo seguinte, que você saiu da porta da igreja e está na rua. Sabe, aqui nos Estados Unidos é um pouquinho diferente, e as igrejas maiores em outros lugares também são diferentes. Você tem que andar muito para poder sair, chegar na rua. Mas as igrejas onde eu cresci era assim, talvez você cresceu num lugar desse. Você saiu da porta da igreja e está na rua. E nessas igrejas entra bêbado. Tem cada história, se você não conhece nenhuma, você conversa comigo depois. Tem cada história real. Cachorro. Entra de tudo lá, E diz uma história, não sei se é verdade, né, que um dia um pastor estava pregando, nesse texto da multiplicação dos pães, e tinha um bêbado que sempre entrava na igreja deles, mesmo dia, mesma hora do culto, estava lá, e o pastor já ficou incomodado, esse cara vai começar a falar coisa, que eles fazem umas coisas assim, né? Eu me lembro de algumas dessas histórias. E o sujeito está lá, e de repente ele começou a fazer uns cochichos com uma pessoa, com outra, e o pastor começou a ficar assim meio, sabe que você começa a ficar meio perdido, você não sabe mais o que falar, porque está prestando atenção em outra coisa, e de repente, ao invés do pastor falar que eram 5.000 pessoas, e 5 pães e 2 peixes, o pastor falou, tinha 5.000 pães, e 5 pessoas, né? E o bêbado falou, assim até eu, né? Senta eu, e ficou meio perdido, falou 5.000 pães para 5 pessoas, e quando o pastor tentou corrigir a história, o negócio já tinha debandado, já não dava mais, tiraram o rapaz de lá, virou aquela confusão, né? Ele falou, perdi toda a história, ninguém mais prestava atenção, nada que o pastor estava falando. Semana seguinte, o pastor levanta para pregar, quem está lá de novo? Ele falou, esse cara outra vez, hoje eu vou fazer diferente. Mudou até o tema dele, falou, hoje eu vou falar na segunda multiplicação dos pães. E tinha lá 4.000 pessoas, falou bem detalhado, para não errar mesmo, 4.000 pessoas. E o beijo, 4.000 pessoas, e somente 7 pães, com medo de errar, né? 7 pães. Jesus alimentou todo mundo, sobraram 7 cestos cheios. E o bêbado fala, desse jeito até eu. Mas como assim, senhor? Eu não resolveu fazer um diálogo. Como assim, senhor? Desse jeito, com aquele tanto de pão que sobrou a semana passada, né? Volta aqui comigo. Volta aqui. Vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Você procura Jesus só para receber dele o benefício físico? Os sinais, eles não são nada em si mesmos. Sinais são nada em si mesmos. É um risco que a gente corre. Você vai para uma cidade de férias, você sai daqui, normalmente quem mora aqui em cima onde a gente mora gosta de ir para as regiões mais quentes de férias, e você vê, você saiu, você está na rodovia, não faça isso, já fiz algumas vezes, não vale a pena, vai de avião. Você vai para a Flórida, mas você vê a placa, bem-vindo à Flórida, você abraça aquela placa e fala, eu estou na Flórida, é isso que você está querendo? Você está querendo a placa? Não, a placa é o sinal. Você está querendo Não, você não está querendo a placa. Você não está querendo a placa. Está lá, com todas as sensações de enjoo, sem saber o que está acontecendo, e faz o teste de gravidez e aparece lá grávida. Você fica satisfeito só com aquele teste, dizendo que você está esperando uma criança. Você não está esperando o sinal. Mas o problema é que nós, como cristãos, muitas vezes a gente fica alegres, ou na realidade a gente fica na expectativa dos sinais. Quantos lugares, quantas igrejas, quantas pessoas atrás dos sinais? Os milagres são sinais. As línguas são sinais. As maravilhas são sinais. E a ideia dos sinais é fazer o quê? O papel deles é somente apontar para Jesus. Os sinais não são uma coisa interessante. Não é o objetivo. O seu objetivo é encontrar com aquele para quem os sinais apontam. Os sinais não têm condições de dar para você, não têm condições de satisfazer a sua vida, tão quanto aquele para quem os sinais indicam, tem, que é Jesus Cristo. Mas a multidão está ali. Jesus fala com eles, vocês me procuraram, não é porque vocês viram sinais e creram em mim, sabem que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que vocês já entenderam até a mesma ideia que João quer passar aqui. Vocês estão me procurando porque vocês foram beneficiados, fisicamente beneficiados. Jesus começa a dizer para eles, vocês têm que procurar, não é essa comida que perece,
Não é esse benefício do dia a dia, não é essa maravilha que você recebeu hoje, mas que amanhã vai estar com dificuldade. Jesus curou muitas pessoas, Jesus ressuscitou. Aliás, todos os defuntos que Jesus encontrou, ele ressuscitou. Todos, toda a história que conta, Jesus encontrou um defunto, ele ressuscitou. Todos, mas alguns desses homens, ou alguma dessas pessoas que Jesus ressuscitou lá, enquanto ele estava lá no primeiro século rodando, eles continuam vivos até hoje? Tem alguém? Você sabe que está vivo até hoje? Jesus, ele morreu, é uma maravilha, uma coisa que ele recebeu, um milagre que ele recebeu, mesmo um milagre que você receber de Jesus, ele vai passar. Você precisava do milagre para poder pagar a conta. Quem já passou? Ah, Jesus, nem fala. Você precisava de um milagre para pagar a conta. Você pagou, mas amanhã você está com outra. Mesmo aquele milagre vai passar. E Jesus fala, você tem que correr atrás. Não é dessa coisa que passa. Não é desse sinal que passa. Não é dessa maravilha que passa. Corre atrás da coisa que não passa. Da coisa que é eterna. E a coisa que é eterna é a coisa que o Pai enviou. Sou eu que o Pai enviou. Você tem que procurar é fazer a vontade do Pai. É crer naquele que o Pai enviou. E eles olham para Jesus sabendo que ele está falando exatamente dele. E eles perguntam para Jesus, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creamos em Ti? Os caras acabaram de comer pão multiplicado de 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. E olha o que eles estão perguntando. Que sinal milagroso você vai Que sinal milagroso você vai fazer para que vejamos? Você querendo que a gente creia em você. Os sinais são para que a gente creia em você. Que sinal então você vai fazer para que nós vejamos e criamos em Ti? Se Jesus usasse os WhatsApps que a gente usa hoje, eles iam mandar uma frasezinha só para esse pessoal. Você está doido? O que você vai fazer? O que você vai fazer para a gente poder crer? E eles vão a mais ainda, eles completam o pensamento. O que farás? O que você vai fazer? Eles começam agora a cutucar Jesus. Então, os nossos antepassados, eles comeram maná no deserto. Se você conhece essa história da Bíblia, você sabe direitinho do que se fala. Se você não conhece, vou contar para você um pedacinho. O povo de Israel está andando, perambulando no deserto, eles ficaram lá 40 anos no deserto, e uma ocasião eles estavam reclamando que no Egito, enquanto eles eram escravos no Egito, eles tinham comida boa, eles tinham coisa boa, eles tinham até cebola. Eles estavam bem, não sei por que alguém reclamaria que tinha cebola em algum lugar, né? Tudo bem. Eles estavam lá, nós estávamos dos bons, a coisa lá era boa, maravilhosa, e agora aqui a gente tem nada, Moisés. Você trouxe a gente para esse deserto, para a gente poder morrer aqui nesse deserto. Moisés ora e Deus manda um pão que caiu do céu para o povo, que é esse tal do maná. E o povo fala agora para ele, os nossos antepassados comeram maná no deserto. Eles estão cutucando Jesus de novo. A gente tá, que pão mais que você vai mandar para a gente? Quem mais você vai mandar? O que você vai fazer para que a gente veja e creia? O que você vai fazer? Os nossos pais comeram maná lá no deserto. Comeram pão no deserto. E Jesus fala com eles, aquele pão não foi Moisés que mandou para vocês. Foi meu pai que mandou. Porque meu pai é o que manda comida de verdade para vocês. É o que manda comida que dá vida. É o que manda comida que vai ser real para vocês. E na realidade, essa hora Jesus faz a declaração que ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele acrescenta, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia, né? Nunca terá sede. Nunca terá fome. Jesus elabora um pensamento, ele começa a dizer, histórias que alguns de vocês conhecem bem, porque a gente fala isso muito nas igrejas. Falou, o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Aquele que não comer da minha carne, não tem parte comigo. E o pessoal começa a escutar aquela história, fala, esse negócio tá assim, me cheirando bem. E ele elabora mais o pensamento, ele fala, eu sou aquele que foi enviado do céu para cá. E os fariseus começam a dizer, como é que foi enviado dos céus? A gente conhece ele, a gente conhece a família dele, ele é filho de José. A gente conhece ele, que papo é esse? Que veio do céu. Que papo é esse de comer carne, beber sangue? Esse cara ficou louco? Alguns ficaram assim, incomodados com as palavras de Jesus, e João 6,60 diz o seguinte, ao ouvirem isso, essas coisas que ele estava falando, comer minha carne, beber do meu sangue, ter parte comigo, eu vim do céu, né? Quando alguns escutaram essas palavras, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra,
quem pode suportá-la? Eu vou te dar uma ideia mais ou menos do que eles estavam dizendo. Você já esteve num lugar onde as pessoas... Um exemplo, o assunto é uma discussão política, e as pessoas daquele lugar votam num partido diferente do seu? Fala, não dá para ficar aqui. Não dá para ficar aqui. Não dá para escutar isso. Você votou no Bolsonaro, os caras estão tudo falando do Lula. Você votou no Lula, gosta do Lula, os caras estão tudo atrás do Bolsonaro. Você é republicano e os caras estão falando em Hillary Clinton. Né? Você é democrata e os caras estão elogiando as propostas do presidente Trump. Fala, não dá para ficar aqui. Não dá para ficar aqui nesse lugar. Dura essa palavra, não dá para escutar isso não. Não dá para escutar isso não. Vambora, vou embora. Quem pode suportar? Muitos dos discípulos foram embora. Muitos foram embora. E Jesus, percebendo que aqueles mais íntimos, né, ainda ficaram assim, estava bom o negócio até agora, mas aí esse papo aí de comer carne, beber sangue, não estou entendendo muito bem essa história, vim do céu, e esse negócio está assim. Jesus fala, vocês estão incomodados também? Estão incomodados também? E se eu sair daqui, quando eu for embora, o que vai acontecer com vocês? Jesus elabora mais o pensamento, aperta mais um pouco, e mesmo discípulos mais íntimos de Jesus vão embora também. Vão embora também. Aí Jesus vai e pergunta aos 12 discípulos dele, vocês também não querem ir? Está difícil andar comigo? Está difícil andar comigo? Vocês não querem ir embora, não? A realidade é que, em algumas horas, é mais fácil, ou às vezes as pessoas se sentem melhores, com os sinais que Jesus faz e tem, para comprovar a sua divindade, do que a realidade com ele. As pessoas estão procurando mais os sinais que ele faz, para comprovar, para dizer, para de fato mostrar que ele é Deus, do que estar junto com ele. As pessoas estão mais... Aliás, é essa a razão pela qual há muitas pessoas frustradas. Porque as pessoas vão para as igrejas, e algumas igrejas comercializam a ideia de que vem para cá porque aqui tem milagres. Vem para cá porque aqui tem maravilhas. O que os sinais e as maravilhas são? Para apontar para Jesus. Mas quando os sinais e as maravilhas não estão apontando para Jesus, estão apontando somente para o bem-estar de alguém, a hora que esse sinal e maravilha não vier do jeito que ele quer, porque ele não encontrou o lugar real, ele vai desistir. Ele vai desistir porque ele não entendeu a realidade. Ele viu, mas ele não creu. Porque os sinais não são para você aproveitar e ter o bem-estar, mas é para você crer em Jesus. O dia que você, de fato, crê em Jesus e encontrar e descobrir que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus, você não precisa de sinais e maravilhas, porque você já encontrou a coisa real. Você já encontrou a realidade do que, para onde aqueles sinais apontam. E essa é a realidade que aqueles discípulos, ou pelo menos alguns deles, ali Jesus fala, e João narra isso de forma bela, e dizendo o seguinte, vocês não entenderam ainda. E João diz, Jesus fala, porque um de vocês é um diabo. E João fala, ele estava falando claramente a respeito daquele que o haveria de trair, porque daqui a pouco, na história, Judas Iscariotes trai Jesus. E Jesus fala, vocês também não entenderam ainda. Mas Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Uns estão indo embora porque a palavra pareceu pesada demais. Mas Pedro está perguntando, Senhor, para quem iremos? Algumas versões mais tradicionais da Bíblia dizem, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? E ele fala da razão que ele tem para isso, ele diz o seguinte, tu tens as palavras de vida eterna, e algumas versões falam, só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro já não está mais preocupado com milagres, com maravilhas, com sinais, porque ele entendeu.
Porque ele entendeu que os sinais são para mostrar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Messias que viria, que ele era o Messias prometido e que ele chegou. Você já entendeu isso? Glória a Deus, glória a Deus. Ele não é um profeta, como as religiões dizem por aí, muitas religiões falam disso, eles até falam de Jesus, ele foi um profeta, um grande homem de Deus, ele não foi um profeta, um grande homem de Deus, Jesus é Deus, ele é o ungido de Deus, ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, é para isso que ele veio. E é para isso que servem os sinais. Pedro fecha o pensamento dizendo, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós entendemos, Senhor, a ideia. Nós entendemos. A gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai para lugar nenhum, porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós já entendemos isso. Nós já entendemos isso. Milagres, qualquer pessoa recebe. Sabe disso? Para alguém receber um milagre, ele não precisa nem crer. Milagre qualquer pessoa recebe. Daquelas pessoas que estavam lá e receberam dos pães que Jesus transformou, que ele multiplicou, desculpa. Alguns deles não criam, talvez a maioria, mas eles receberam o milagre. É quando você ora, alguém ora e pede que chova em algum lugar, você já viu chover só em cima do lugar do cara? Debaixo do sol, diz o sábio, acontece tudo de igual modo para todos. Tudo acontece de igual modo para todos. Milagre, qualquer pessoa recebe. Qualquer pessoa recebe. Você não precisa crer para receber milagre. Qualquer pessoa recebe milagre. Porque milagre é o quê? É um sinal. E o sinal serve para quê? Para apontar para aquele que é de fato o Cristo. As frustrações das pessoas são que eles estão atrás dos milagres. De vez em quando eles falam, Senhor, me dá um sinal. Faz um passarinho pousar aqui para eu poder saber que o Senhor me ama, que o Senhor está importando comigo. Faz alguém dar um telefonema para mim, faz eu receber não sei o quê, está igual aquelas pessoas ali, o que o Senhor vai fazer para eu poder crer? O que o Senhor vai fazer? Não, eu já fiz por você, eu não preciso te dar outro sinal não, eu já fiz por você. E quando alguém não recebe o sinal, fala, não, ele não está aí não, ele não é Deus não, ele não existe não. E muitos se frustram com essas promessas, porque Jesus não frustra ninguém. Quando você conhece Ele, vive com Ele, experimenta o relacionamento com Ele, Ele te dá alegria que sinal algum é capaz de te dar, porque Ele é a coisa real. Ele é para onde os sinais apontam. Vida eterna existe só para aqueles que creem em Jesus, o enviado de Deus. Essa é a diferença. Tem um monte de gente recebendo milagres, e muitos vão receber, sem crer em Jesus. Porque milagre não precisa de crer em Jesus para receber. Você precisa só estar no lugar onde o milagre está acontecendo. Mas a vida eterna só existe para aqueles que creem em Jesus, o enviado de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não busque os sinais. Busque Jesus Cristo. Não fique andando atrás de sinal. Porque tudo que os sinais fazem é apontar para Jesus. É apontar para Jesus. E fazer aquilo que Jesus quer. Viver a obra que Deus tem para o seu povo. E aquelas pessoas perguntaram, o que a gente pode fazer para poder agradar a Deus? E Jesus fala com eles que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado. E se nós crermos naquele que é o enviado de Deus, que é Jesus Cristo, de fato, a gente vai fazer. E tudo aquilo que Deus quer para nós. E todas as coisas que aconteceram, e todas as coisas que acontecem, a intenção, o projeto, a proposta é que nós creiamos. É para que você creia. Creia em quê? Que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, aquele que era prometido. Não corre atrás de sinais. Corre atrás do resultado final, para onde os sinais apontam. E esse é Jesus Cristo, o nosso único e eterno Salvador. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e orar a Deus mais uma vez.